Moisés é um dos nomes mais conhecidos da Bíblia, um libertador, um profeta, um líder escolhido por Deus para tirar um povo inteiro da escravidão. Mas o que poucos sabem é que depois de sua morte, ele se tornou o centro de uma disputa misteriosa entre o céu e o inferno. Uma batalha que não foi travada com espadas ou exércitos, mas no mundo invisível, entre forças espirituais que disputavam o destino de seu corpo. Desde o nascimento, Moisés já parecia destinado a algo maior. Ele foi salvo das águas, criado no palácio do faraó, mas abandonou o luxo para libertar seu povo. Abriu o Mar Vermelho, enfrentou o faraó, recebeu os 10 mandamentos, falou com Deus face a face e conduziu Israel pelo deserto por 40 anos. Poucos homens na Bíblia tiveram uma relação tão íntima com o divino. Mesmo assim, Moisés também foi um homem falho. Ele perdeu a paciência, desobedeceu a Deus ao ferir a rocha e por isso foi impedido de entrar na terra prometida. Isso mostra que ele era humano, mas carregava uma autoridade espiritual gigantesca. Talvez isso explique por que até forças invisíveis se interessaram por ele depois da morte. E justamente por isso, sua morte não foi comum. A Bíblia diz que Moisés morreu no Monte Nebo, olhando para a terra prometida, mas sem poder entrar nela. O mais estranho é que ninguém jamais encontrou seu túmulo. Nenhuma tumba, nenhum relicário, nenhum osso. O texto bíblico afirma que o próprio Deus o sepultou em um lugar secreto e que ninguém sabe onde ele está enterrado até hoje. Mas o verdadeiro mistério aparece em um texto pouco conhecido do Novo Testamento. Na carta de Judas, capítulo único, versículo 9, é dito que o arcanjo Miguel discutiu com o diabo pelo corpo de Moisés. Essa pequena frase abre uma das histórias mais enigmáticas de toda a Bíblia. Por que o diabo se importaria com o corpo de Moisés? Por que um anjo tão poderoso quanto Miguel precisaria disputar algo com Satanás? O que havia de tão importante naquele corpo que provocou uma guerra espiritual? Na tradição judaica antiga, o corpo de um profeta era visto como algo sagrado. Muitos acreditavam que relíquias de profetas carregavam poder espiritual, bênção ou até maldição. Se o diabo tivesse acesso ao corpo de Moisés, poderia usar isso para criar uma religião falsa, milagres enganosos ou até manipular reis e nações. Uma das teorias mais antigas diz que o diabo queria usar o corpo de Moisés para enganar o povo de Israel. Se o túmulo fosse encontrado, os israelitas poderiam começar a adorar Moisés como um deus, criando um culto ao profeta, algo que Deus sempre proibiu. Satanás, conhecido por distorcer a fé humana, poderia usar isso para transformar Moisés em um ídolo, desviando o povo do verdadeiro Deus. Outra teoria, ainda mais misteriosa, afirma que o corpo de Moisés tinha um papel profético no fim dos tempos. Alguns estudiosos acreditam que Moisés poderia ressurgir nos últimos dias como uma das testemunhas do Apocalipse, e que Satanás queria impedir esse plano. Outros sugerem que Moisés já foi levado ao céu de forma especial, semelhante ao que aconteceu com Elias, e que o diabo tentou impedir essa ascensão. Há também interpretações mais sombrias. Alguns textos apócrifos sugerem que Moisés possuía segredos espirituais tão profundos que até o inferno temia o impacto que seu legado poderia causar na humanidade. Se seu corpo fosse preservado como uma relíquia sagrada, poderia se tornar um símbolo de poder espiritual capaz de inspirar gerações inteiras. A disputa entre Miguel e Satanás é descrita como algo sério, mas silencioso. Miguel não ousou insultar o diabo, apenas disse: "O Senhor te repreenda." Isso mostra que a batalha não era física, mas jurídica e espiritual, como se fosse uma disputa por autoridade sobre o destino de Moisés. Isso levanta uma pergunta assustadora. Se o corpo de Moisés foi disputado entre o céu e o inferno, quantos outros personagens bíblicos tiveram destinos espirituais que nunca foram revelados? Moisés não foi apenas um líder humano. Ele foi um ponto de conexão entre Deus e os homens, um legislador, um profeta e uma figura que até hoje influencia religiões inteiras. Seu corpo representava sua história, sua autoridade e sua memória. Controlar isso significaria controlar o símbolo de uma fé inteira. Alguns acreditam que Deus escondeu o corpo de Moisés justamente para proteger a humanidade. Se seu túmulo fosse encontrado, poderia se tornar o lugar mais sagrado do mundo, gerando guerras, idolatria e conflitos religiosos. A história mostra que relíquias sagradas sempre causaram disputas sangrentas, e Moisés seria a maior relíquia de todas. No fim, Moisés se tornou um homem disputado pelo céu e pelo inferno. Sua vida foi guiada por Deus, mas sua morte entrou em uma esfera que poucos compreendem. Ele foi libertador, profeta, legislador e talvez uma peça-chave em um conflito espiritual que continua além do que podemos ver. E talvez o maior mistério não seja onde está o corpo de Moisés, mas o que realmente aconteceu naquela disputa entre Miguel e Satanás.
Será que o diabo queria usá-lo como arma espiritual? Será que Moisés foi levado diretamente ao céu? Ou será que seu corpo guarda um segredo que nunca foi revelado à humanidade? Alguns teólogos acreditam que Moisés pode ter sido ressuscitado temporariamente. Outros creem que ele foi transformado e levado ao céu, assim como Elias. Há ainda quem diga que ele permanece em um estado especial, aguardando o fim dos tempos. Nenhuma dessas teorias é confirmada, mas todas mostram o quanto a história dele é cercada de mistério. Se Moisés foi tão importante a ponto de causar uma guerra espiritual, quantos outros segredos a Bíblia esconde nas entrelinhas? Quantas histórias foram deixadas de fora, esperando alguém ler com atenção? E quanto mais você lê, mais percebe que a Bíblia não é apenas um livro religioso, mas um registro de conflitos invisíveis, disputas espirituais e mistérios que atravessam o céu, a terra e o inferno. Se você quer continuar explorando os segredos ocultos da Bíblia, mistérios espirituais, batalhas invisíveis e histórias que quase ninguém conta, se inscreva no canal. Deixe seu like e ative o sininho, porque aqui nós revelamos os códigos que estão escondidos nas páginas mais antigas da humanidade.